Na RW Brasil. Batendo forte, com Mário Medalha. Muito bem, já estamos por aqui, começando o nosso Batendo Forte. O Mário Medalha já com a gente, como sempre. Alô, Medalha, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. E aí, como é que Eu está? quero que tu me acompanhes numa reflexão que eu quero trazer aqui, a partir do que aconteceu na Libertadores, que nós vamos ter um campeão inédito esse ano. Inédito? Em quê? Inédito. Inédito porque nunca foi campeão? Nunca foi campeão. Tá. A começar pelo time do Sumo Pontífice, não é? Que é o único dos grandes na Argentina que nunca ganhou a Libertadores. Sei. Eu falei Sumo Pontífice, porque eu já não aguento mais falar time do Papa, então pelo menos vamos variar um pouquinho. Tá certo. Vamos buscar algumas alternativas. Não, é o seguinte, o que eu me surpreendi foi tu dizer, eu achei até que não, mas tá aí a explicação, tu conhece? Eu achei até que o São Lourenço nem fosse um time grande, porque não tinha um título na Libertadores. Mas o São Lourenço, Marcelo, equivale, por exemplo, ao Paraná em Curitiba, ao Juventude no Rio Grande do Sul. Entendi. Enfim, é um time de um escalão abaixo, mas é considerado um dos grandes times da Argentina. Ai, que não fosse, né, Marcelo? Pela mídia. O que será que aconteceria com o Sumo Pontífice mostrando a camiseta do São Lourenço todo dia, não é? Aí então, tem que respeitar. Então, Marcelo, que é o seguinte: o Defensor do Uruguai, o São Lourenço da Argentina e o Nacional do Paraguai e o Bolívar da Bolívia que vão fazer as semifinais. Por que eu estou trazendo esse assunto à baila aqui, Marcelo? A partir, é claro, da ausência de brasileiros. Depois de 23 anos, a ausência total de brasileiros numa semifinal de Libertadores. Porque isso eu acho que deve nos fazer refletir um pouco em cima da situação atual do futebol brasileiro. Eu vejo hoje com muita preocupação o que está acontecendo com a gente, porque é visto, é sabido, os nossos melhores, não vou dizer craque, porque craque temos poucos hoje também, infelizmente. Os nossos melhores jogadores estão fora do país, né? Tanto é que nós só temos, nesses convocados do Filipão, 4 jogadores do Brasil. 2 atacantes, o Fred do Fluminense e o Jô do Atlético Mineiro, e os outros 2 são os 2 goleiros reservas, o Jefferson e o goleiro do Atlético Mineiro, o Vitor. Então, Marcelo, eu acho isso muito preocupante, porque nós hoje estamos perdendo para times tipo o Nacional do Paraguai, que não é um time de tradição no futebol sul-americano, o Bolívar, muito menos, não é? O Defensor do Uruguai também é um time de um escalão mais abaixo. Acima deles todos está o São Lourenço, da Argentina, que até acho que vai ser o campeão dessa Libertadores. Pelo menos se fazer valer a camisa e a campanha que fez até aqui, Marcelo, porque só para se ter uma ideia, o São Lourenço eliminou o Botafogo, pela ordem, o Botafogo, o Grêmio e agora o Cruzeiro. E as 3 eliminações ele conseguiu fora de casa. Ele jogou a primeira em casa e veio jogar com os brasileiros aqui e eliminou os 3. Então, por aí, mais ou menos, a gente tem que considerar o São Lourenço como uma grande força. Ô Mário, uma reflexão aqui me ocorre. A gente costuma dizer, né, que em futebol, como o resto da vida, dinheiro é quase tudo, né? Agora, eu estou pensando aqui o seguinte, né? O Brasil é o imperialismo da América Latina, né? Todos os outros países nos enxergam como a gente enxerga os Estados Unidos. Mais ou menos isso, do ponto de vista econômico e tal. A Argentina, hoje pela manhã na Guarujá, todo dia eu dou a cotação do peso argentino, né? Um peso argentino hoje vale 27 centavos de real. A América Latina não é diferente com suas moedas, né?
Então não é verdade que dinheiro é tudo, ou seja, quase tudo. Tá provado aí que no futebol dá para ganhar, ser vencedor. Certamente que não, Marcelo. Até porque hoje não são só jogadores brasileiros que estão jogando no exterior. Se você for pegar os principais campeonatos da Europa, Marcelo, tem muito argentino jogando lá. Os melhores jogadores argentinos hoje, tirando o Messi, que não é argentino, o Messi é espanhol, ele foi para lá com 12 anos de idade. Então, tirando o Messi, por exemplo, tem muito argentino bom jogador jogando fora também. Pô, Tem boliviano, colombiano. Tu deste uma informação agora aí que a maioria das pessoas acho que não sabe, hein? Que o Messi é espanhol, hein? Sim, o Messi é mais espanhol do que argentino. Ele só não tem a cidadania, né? Tu sabe, muito brasileiro não gostava do Messi por não saber disso. Pois então. Mas então, Marcelo, isso aí a gente tem que, eu já falei isso aqui repetidas vezes, a gente tem que pensar muito em mudanças na estrutura do futebol brasileiro, a começar pela entidade maior que é a CBF. Nós não podemos continuar vivendo, Marcelo, com esses dirigentes retrógrados se revezando na direção da nossa confederação e das nossas federações. Isso um dia vai ter que mudar, porque se a gente não conseguir fazer essa mudança, vai ser uma tragédia para o futebol brasileiro. A gente tem que parar para pensar e baixar um pouquinho a bola, baixar um pouquinho a crista, porque não dá mais para dizer que hoje a gente tem o melhor futebol do mundo. Porque nós vamos para uma Copa do Mundo no Brasil agora em igualdade de condições com muitas seleções que vêm para cá. As principais da Europa, inclusive pode aparecer até alguma correndo por fora. Começando pelo time que a gente vai enfrentar na estreia, que é a Croácia. Não vamos levar de barbada não esse jogo. Então, Marcelo, eu estou dizendo tudo isso porque a gente precisa pensar em mudanças urgentes na estrutura do futebol brasileiro. Do jeito que está, nós vamos para o buraco, muito breve. Isso já dá para notar. Eu lembrei essa participação brasileira na Libertadores, Marcelo, exatamente por isso. É difícil de acreditar que um futebol que se julga o melhor do mundo, que não possa pegar um avião, porque já é sinal de derrota. O clube vai jogar aqui na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, sei lá onde, aí começa a reclamar da altitude, não sei mais o que, um monte de coisa. Na verdade, isso aí é uma falácia que a gente tem hoje simplesmente falta de qualidade e nós não estamos mais nem sabendo jogar fora do país. Estou falando em termos de clube. Pois é isso que eu ia te questionar. A gente precisa fazer essa diferença de seleção brasileira e clubes brasileiros? Claro, tem que fazer. Por quê, Marcelo? Agora tu faz uma seleção, e aí é que está o nosso calcanhar de Aquiles, e tem no Bayern, no Liverpool, no Chelsea, só no Chelsea tem 4 jogadores da seleção brasileira. Então, no Barcelona, que tem o Daniel. Então, Marcelo, isso aí tu junta tudo e faz um bom time, tem que fazer, né? Os caras estão lá, são titulares dos melhores times da Europa. Tá, agora mas um bom time, mas totalmente desentrosado. O que é como um esporte de conjunto, né, de coletivo. Mas as outras seleções, Marcelo, nesse aspecto passam pelo mesmo problema. Vão se juntar agora, claro, que eles jogam num futebol de nível superior hoje que o futebol na Europa, sem dúvida. E isso é outra coisa, Marcelo, que a gente precisa trocar ideia. Nós precisamos também reciclar a cabeça dos nossos treinadores. Marcelo. Todos eles estão fazendo a mesma coisa. Estão armando times retrancados, jogando às vezes com 3 volantes, e o futebol está enfeiando, está ficando muito feio. Eu já comentei aqui contigo também que os nossos jogos no Campeonato Brasileiro não conseguem alcançar o padrão FIFA de bola rolando, que é de 60 minutos. Então, isso é muito preocupante. E os nossos treinadores, eu não sei o que eles pensam, o que eles querem.
se é o medo de perder emprego, se isso é uma realidade também do nosso futebol, né? A alta rotatividade dos treinadores, mas de qualquer forma, Marcelo, a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa fazer um trabalho, a começar pela base, não é? E os nossos clubes falam tanto em trabalho de base, mas os meninos chegam aos times principais já cheios de vícios, de comportamento, de estrutura emocional, fundamentos, enfim. Eu considero muito séria a situação do futebol brasileiro hoje, de um modo geral, a começar pelo trabalho que vem sendo feito na base. Você visita uma concentração hoje, Marcelo, de um clube brasileiro, por exemplo, qualquer que seja ele, de qualquer nível. Pergunta o que os jogadores fazem na concentração. Jogam carta, videogame. Pergunta se tem um recanto de lazer que tenha uma pequena biblioteca, que seja. Não, nem na concentração lá da seleção tem isso. Né? Tem mesa de sinuca. Não, tem muito PlayStation. Eu me estendi um pouco nesse assunto, Marcelo, que na verdade ele é muito amplo. Não, mas eu acho que é pertinente, Omar. É pertinente porque chegamos a uma conclusão que é uma conclusão do resto da vida, ou seja, o conhecimento é importante, né? Não é só a bola no pé, é conhecimento antes de botar a bola no pé. Né? Em todos os segmentos, Marcelo. Nós estamos falando só de futebol, mas nos outros esportes também. Mas nesses outros esportes, esses outros esportes também passam mais ou menos pelo mesmo problema. Nós temos bons jogadores do voleibol, por exemplo, profissionais, evidente, estão jogando na Europa. Agora você vê, nós estamos trazendo para a seleção, Marcelo, aí não é implicância minha, pode até achar engraçado, mas nós estamos trazendo jogadores para a seleção que estão jogando na Ucrânia, na Rússia, né? O Hulk, por exemplo, é um deles. Qual é a observação que você tem em cima desse jogador? Eu não vejo como. Já disse isso também aqui, aí a gente poderia convocar meia dúzia aqui no Brasil que poderiam suprir perfeitamente essa vaga que está sendo ocupada pelo Hulk. E na questão da aldeia, Marcelo, o problema também não é muito diferente. Nós temos agora, domingo, uma grande vitrine de futebol catarinense, mas uma imensa vitrine. O Figueirense simplesmente vai participar do jogo teste na Arena Corinthians, contra o Corinthians no domingo à tarde. Me preocupa. Olha o tamanho. Mas me preocupa que vitrine é essa também, né? Não, acontece que essa vitrine chega no pior momento do Figueirense. E o Figueirense não fez um gol ainda no Campeonato Brasileiro, não marcou nenhum ponto. Ela pode ser uma vitrine dos horrores, né? Como já foi a do Criciúma lá com o Botafogo, que tomou 6-0, né, Marcelo? Exatamente. E eu tenho medo que isso se repita domingo. Imagina o tamanho da motivação do Corinthians, aliás, motivação que será trazida por, no mínimo, 40 mil torcedores, Marcelo, cujos ingressos estão todos vendidos. Tá? Entendeu? Então, eu me preocupa muito isso. Eu não acredito. Tomara que aconteça, vou torcer para que aconteça isso, e o Figueirense faça um jogo de exceção. Pois é. Começo de recuperação. Agora, o futebol tem isso, né, Omar? Pode ser um horror ou pode ser a salvação, né? Salvação, que a gente fala. Uma espécie de motorzinho propulsor para uma arrancada do Figueirense, uma arrancada de recuperação. Né? Mas aí, assim, Marcelo, tem certas coisas que a mim chegam a desconcertar. O Figueirense agora mandou embora um lateral esquerdo de 21 anos para o Grêmio. O menino é o terceiro reserva do Grêmio hoje. E contratou para a posição um jogador de 34 anos, o Kleber, que foi lateral do Corinthians, do Santos, do Internacional, passou até pela seleção brasileira. E isso me traz, assim, eu fico desconcertado, porque por que o clube manda embora um jogador de 21 anos, que era o titular da posição, para contratar agora, depois de 2 ou 3 tropeços de novo, um jogador de 34 anos, que está sem jogar, porque ele foi dispensado pelo Internacional o ano passado, tem um histórico de lesão, não é muito grande, mas é um histórico de lesão, não sei se em função de idade, ou enfim. Então é assim, né, Marcelo?
Aí eu fico me perguntando, diante de tudo aquilo que a gente comentou antes, para que fazer trabalho de base? E o pior, além de trazer um jogador de 34 anos, que às vezes pode dar certo, aconteceu isso mesmo no Figueirense, com o zagueiro Clebão, por exemplo, não é? Com o Marcos Assunção, mais recentemente. Mas aí eu te pergunto, daqui a pouco o Figueirense traz um jogador de 20, 21 anos. Aliás, sobre isso, Marcelo Martins, do Meia do Avaí, deu uma entrevista muito interessante hoje sobre esse assunto. Ele disse exatamente isso. Eu não admito que o meu clube, para qual eu torço, ele é jogador envolvido completamente com o Avaí, enfim, vá buscar fora jogador de 19, 20 anos. Aí dizer assim, então nós temos que repensar o trabalho que está sendo feito na base do clube. Olha só, Marcelo, quanta coisa que a gente está captando hoje, que é tudo dentro, é tudo dentro do assunto que a gente começou esse comentário. Mas aí fica também a manchete, né? De Figueirense traz jogador do Grêmio, né? E aí parece do Inter. Do Inter, né? E aí parece que há uma anestesia nisso aí, né? Nesta manchete, né? Não entendi bem teu raciocínio. Não, o fato do Figueirense trazer um jogador de um grande time pode até não estar jogando grande coisa, pode até ser um sujeito em fim de carreira, mas é uma anestesia a manchete, né? Ah, sim. Mas a verdade é o seguinte também, né, Marcelo? Na verdade, ele não está jogando. Desde que ele foi dispensado pelo Inter no ano passado, ele está sem jogar. Não, eu sei, eu digo assim, o meandro da notícia, a maioria das pessoas passa batido, né? O que fica é... Exatamente. Enfim. Mas quero te dizer uma coisa, há muita desconfiança do próprio torcedor do Figueirense nesse aspecto e de parte da nossa mídia também aqui. Agora, Medalha, deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que só aqui na RDA Brasil é permitida essa liberdade aqui, esse jornalismo livre, né? Eu estou impressionado, a gente anda por aí, né? Ouve muita coisa, pessoas falam contigo, e o jornalista é uma espécie de para-raio, né? Um monte de gente fala para ti um monte de coisa, né? O que eu tenho ouvido de gente falando mal desse gerente de futebol do Figueirense, gente com mal-humorada, gente reclamando, gente xingando, contando histórias horrorosas a respeito dele, sobre o comportamento dele e tal, né? Como profissional, né? Bem dito aqui, né? E como ser humano também. Bom, aí eu não sei, porque... Não, é porque eu conheço algum bastidor aí que não o recomenda. Por isso. E me espantou, inclusive, até a passividade do presidente Figueirense, o empresário Wilfredo Brilli. Ele deixou passar, Marcelo, nesse período todo que esse cidadão está lá no Figueirense, coisas do Arco da Velha. Inclusive uma reivindicação de grupo de funcionários que incluía até o sujeito que cuida do gramado lá do Orlando Scarpelli. Foram ao presidente Figueirense, levaram suas queixas com o cidadão em questão junto. E aí quando não é tomada nenhuma atitude, mesmo depois de todas essas informações no ar, se o presidente não toma nenhuma atitude, acaba se misturando com essas histórias todas, né? Esse é um outro problema grave no nosso futebol, né, Marcelo? Estou falando de Santa Catarina, mas não envolve só Santa Catarina, só o futebol catarinense. Tem casos e casos de outros estados, mas falando da nossa aldeia aqui. O presidente Antenor Angeloni, ontem, que é o Angeloni, todo mundo sabe, é o homem que hoje manda no Criciúma. Não é? Ele deu uma entrevista muito emblemática ontem, né? Exatamente tocando em alguns pontos que nós estamos colocando aqui. Um deles, inclusive, ele fez, foi uma declaração até em tom de desabafo. Eu já trouxe o fulano, já trouxe o Beltrano, já trouxe o ciclano, inclusive esse cidadão que está causando esse problema todo no Figueirense. E ele disse, eu preciso achar alguém aqui que conheça o nosso clube, o nosso futebol. Ele precisa encontrar porque não apareceu ainda ninguém com competência suficiente para assumir o cargo. Então ele tentou trazer de fora, não deu certo, né, como tá visto. Enfim, esse problema de gestão do nosso futebol, Marcelo,
é muito grave também. O presidente do Figueirense tinha que pagar direitos autorais ao presidente do Figueirense e trazer esse discurso igual para cá, né? Então, sim, sem dúvida. Mas é que eu não entendo até agora, Marcelo, o que está acontecendo que o presidente Figueirense não quis tomar uma atitude mais drástica. Não sei se ele tem que pagar uma indenização grande para o funcionário, não sei. Enfim, é muito difícil entender isso. Os resultados estão aí, né? Ontem eu ouvi uma frase de um cronista, não vou revelar o nome porque eu ouvi essa frase em off, né? Não estava no ar. Ele disse assim: como é que demitem um sujeito? O sujeito era o Vinícius, né? Do Eutrópio. Como é que demitem um sujeito que ganha um acesso e um campeonato estadual? E aí, na sequência, no mesmo ano, em 6 meses, né? E aí esse sujeito é demitido na semana seguinte. E o pior, começa pelo seguinte, né, Marcelo? Ele evitou o rebaixamento do Figueirense. Entendeu? Tirou o Figueirense do fundo do poço, na verdade, e ganhou o Campeonato Estadual e classificou para a Série A. Falar em fundo do poço, Marcelo, eu ouvi uma piada hoje, que me desculpa, de manhã eu ri muito. Diz que é a piada do Zé Simão, eu vou dar o devido crédito. Que o governador Alckmin está tomando Viagra para poder usar o volume morto. Ai, o Zé Simão é muito bom. Então, é muito bom. Aliás, começaram a usar hoje, parece, né? Mas enfim. Que piada, essencialmente masculina, né? Então, sabe que eu levei até um susto quando tu falou em Poço Fundo? Eu achei que fosse alguma coisa ligada a Campos Novos e tal, que é outra da moda aí também, né? O homem pediu licença, né? Vou te contar. Então tá certo, com essa aí, valeu a entrada encerrar por aqui, né? no final de semana, tá certo? Antes que levante outras coisas aí. Então tá, Medalha, muito bom. Um grande abraço, meu amigo. Voltamos semana que vem. Até segunda. Até segunda, ainda por aqui. Na semana que vem a gente vai falar, tu aí, eu lá em Brasília, mas nós vamos fazer umas articulações importantes na área do esporte também, eu te prometo, viu? Entrevista talvez com o Romário. Nós estamos aqui planejando as coisas. O Romário, como eu te disse, eu tentei, ajudando a ACM, né? Em função daquela palestra do Zé Cruz, que vai ter dia 2 de junho sobre a Copa, e trazer também o Romário, até porque o Zé Cruz foi assessor do Romário. Olha, talvez eu possa contribuir aí nessa palestra, gravando uma manifestação do Romário sobre o esporte e o futebol em geral, né? Para tu passares lá. Será bem-vindo. Sabe que sabe que não estás convidado, né? Estás intimado a comparecer dia 2 de junho às 19 horas. Tá certo. Então tá, Mário. Até segunda. Até segunda, um abraço. O Mário Medalha, este aqui é o Batendo Forte, daqui a pouquinho aí publicado na programação aqui da Rádio Guarujá. Olha o que eu estou falando aqui. Da Guarujá também seria uma interessante, hein? Mas na rdabrasil.net você vê aqui todos os Batendo Forte que quer, e este aqui daqui a pouquinho. Até mais.